Olá, amigos. Meu nome é Miguel Lima e sou promotor de justiça há mais de 15 anos, atuando na linha de frente contra o crime organizado, o tráfico de drogas e a violência que assola nossas comunidades. Hoje, venho aqui para analisar uma declaração no mínimo lamentável do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feita durante sua visita à Indonésia nesta sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Uma fala que, na minha visão profissional e baseada em anos de experiência no sistema judiciário, é não apenas equivocada, mas lamentável e potencialmente perigosa. Vamos analisar isso juntos, com argumentos sólidos, fatos e uma dose de realidade que o debate público tanto precisa. Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo nessa questão. E eu garanto que, ao final, vocês vão refletir sobre o quanto palavras de líderes podem influenciar, para o bem ou para o mal, nossa luta contra o narcotráfico. Primeiro, vamos contextualizar o que o presidente disse. Durante sua viagem internacional, Lula afirmou que os usuários de drogas também são responsáveis pelo tráfico, chegando ao ponto de declarar que os traficantes são vítimas dos usuários. Ele criticou a abordagem dos Estados Unidos, especialmente no governo Trump, por enviar forças armadas para combater o tráfico em outros países, defendendo, em vez disso, uma cooperação entre polícias e ministérios da Justiça. E, para completar, explicou sua visão sobre a dinâmica de oferta e demanda. Você tem uma troca. Gente que vende porque tem gente que compra, e gente que compra porque tem gente que vende. Lula sugere que o foco deveria ser no tratamento de dependentes químicos dentro do próprio país, em vez de intervenções externas. À primeira vista, isso pode soar como uma análise econômica simplista, quase poética, sobre mercado. Mas como promotor que já processou centenas de casos de tráfico, eu vejo nisso uma inversão perigosa de valores e responsabilidades. Vamos começar pela essência da crítica. Chamar traficantes de vítimas dos usuários é um absurdo jurídico, social e moral. Traficantes não são vítimas, eles são predadores. No Brasil, o tráfico de entorpecentes é classificado como crime hediondo pela Lei 11.343, a Lei de Tóxicos. Essa lei diferencia claramente o usuário do traficante. O primeiro é visto como alguém que precisa de tratamento e reabilitação, com penas mais brandas ou alternativas, enquanto o segundo enfrenta penas mínimas de 5 anos de prisão, podendo chegar a 15 anos, justamente porque o tráfico alimenta uma cadeia de violência, corrupção e morte. Pense nisso. Os traficantes não são forçados a vender drogas. Eles escolhem entrar nesse mundo criminoso, muitas vezes recrutando jovens vulneráveis das periferias, armando milícias e controlando territórios inteiros com terror. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, o Brasil registrou mais de 47 mil homicídios. E estima-se que pelo menos 60% deles estejam ligados ao tráfico de drogas. Esses números não vêm de usuários isolados comprando uma porção para consumo pessoal. Eles vêm de organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, que importam toneladas de cocaína da Colômbia e Bolívia, lavam dinheiro em esquemas bilionários e matam policiais, rivais e inocentes. Chamar esses criminosos de vítimas é como dizer que um assassino é vítima da sociedade que o irritou. É uma relativização que desumaniza as verdadeiras vítimas, as famílias destruídas, as comunidades reféns do medo e os dependentes químicos manipulados pela dependência. Agora, sobre a responsabilidade dos usuários. Sim, Lula tem um ponto parcial. Há uma relação de oferta e demanda. Economia básica nos ensina que sem compradores, o mercado encolhe. Mas inverter isso para culpar primordialmente o usuário é ignorar a assimetria de poder. Usuários, em sua maioria, são vítimas de um ciclo vicioso. Muitos começam jovens, influenciados por pressão social, traumas ou falta de oportunidades.
A Organização Mundial da Saúde classifica o vício em drogas como uma doença crônica, comparável a diabetes ou hipertensão, que afeta o cérebro e o comportamento. No Brasil, o Sistema Único de Saúde oferece programas de redução de danos e tratamento, justamente porque reconhecemos que punir o dependente não resolve o problema. Ele precisa de ajuda médica e psicológica. Mas Lula vai além e erra feio ao equiparar os papéis. Imagine um dependente em uma favela, comprando crack para aliviar o sofrimento de uma vida marcada por pobreza e abandono. Ele é o motor do tráfico? Não! O motor é o traficante que lucra bilhões, corrompe autoridades e usa violência para manter o monopólio. Estudos da ONU sobre drogas e crime mostram que o tráfico global movimenta 400 bilhões por ano, superando o PIB de muitos países. Essa máquina não é sustentada por usuários esporádicos. É alimentada por cartéis que exploram plantações forçadas na América Latina, traficam humanos e financiam guerras civis. Culpar o usuário é como culpar o fumante pelo cartel do tabaco. Ignora os verdadeiros culpados no topo da pirâmide. E sobre a crítica aos Estados Unidos, Lula menciona o governo Trump e as intervenções armadas. Bem, é verdade que políticas como a guerra às drogas dos anos 80 e 90, com operações como a invasão do Panamá em 1989, foram controversas e geraram ressentimentos. Mas ignorar que os Estados Unidos também investem em cooperação é seletivo. Programas como o Plano Colômbia, de 2000, combinaram assistência militar com desenvolvimento econômico, reduzindo a produção de coca em 60% até 2010, segundo relatórios do Departamento de Estado americano. Lula defende cooperação entre polícias e ministérios. Ótimo, isso já existe via Interpol, DEA e Polícia Federal Brasileira. Mas sugerir que o foco interno no tratamento de usuários resolveria tudo é ingênuo. Sem repressão ao tráfico internacional, o fluxo de drogas continua. No Brasil, operações como a Lava Jato revelaram como o narcotráfico infiltra a política. Sem ações conjuntas, viramos reféns. Vamos aprofundar com um exemplo real que vivi na promotoria. Há alguns anos, processei um chefe de facção que controlava o tráfico em uma comunidade do Rio. Ele não era vítima de ninguém, era um empresário do crime, com frota de carros blindados, armas importadas e contatos em 4 países. Seus clientes usuários? Muitos eram adolescentes viciados, explorados como aviõezinhos ou forçados a dívidas impagáveis. Um garoto de 16 anos que interroguei contou como começou fumando maconha para escapar do abuso em casa e acabou endividado, obrigado a vender para o traficante. Quem é a vítima aqui? O menino ou o criminoso que o explorou? Lula, com sua fala, parece inverter isso, o que pode desmotivar o trabalho de promotores, juízes e policiais que arriscam a vida diariamente. Além disso, essa visão ignora o impacto social amplo. No Brasil, o tráfico financia milícias que controlam eleições locais, corrompem vereadores e até influenciam políticas públicas. Relatórios do Ministério Público Federal mostram que em 2023, mais de 200 prefeitos estavam sob investigação por ligações com o crime organizado. Tratar apenas os usuários não para essa engrenagem. Precisamos de uma abordagem integrada. Repressão ao tráfico, prevenção nas escolas, tratamento acessível e, sim, cooperação internacional sem intervencionismo. Mas chamar traficantes de vítimas é um desserviço à sociedade, pois humaniza o inumanizável e pode enfraquecer leis que protegem a todos. E o que dizer da hipocrisia? Lula, que já defendeu a legalização da maconha em debates passados, agora adota uma retórica que soa populista, mas não resolve. Se usuários são os culpados, por que não investir mais em educação e saúde mental? O orçamento federal para combate às drogas em 2025 é de apenas 1,2 bilhão reais, menos de 0,1% do PIB, enquanto o custo social do vício, em saúde,
Segurança e produtividade chega a 100 bilhões de reais anuais, segundo o Banco Mundial. Em vez de frases de efeito, precisamos de políticas concretas. Amigos, eu poderia continuar por horas, mas vamos encerrar com uma reflexão. Palavras de um presidente ecoam. Elas moldam opiniões, influenciam leis e podem até encorajar criminosos que se veem como vítimas. Como promotor, eu defendo que a justiça seja cega, mas não ingênua. Traficantes devem ser punidos com rigor, usuários tratados com compaixão e o debate público baseado em fatos, não em simplificações. Se você concorda, compartilhe isso, discuta com amigos e cobre de nossos líderes responsabilidade real. Porque no final, a luta contra as drogas é de todos nós e não podemos nos permitir equívocos como esse. Obrigado por me acompanhar até aqui. Fiquem bem e até a próxima análise.